de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e Claritas Long Bias para o mês de julho. Tá? O mês de julho marca um pouco de uma recuperação aqui da Bolsa depois do mês de junho muito difícil, com uma queda acentuada. Então você já começa a ter uma recuperação aqui da Bolsa e foi notável a gente perceber aquela rotação que a gente vem falando desde o começo do ano, onde você começa a perceber que as empresas domésticas, os cíclicos domésticos apresentaram uma performance bem superior aí nesse último mês de julho, tá? É algo que a gente vai até comentar quando a gente falar aqui da performance dos fundos. A gente fez mais um pouquinho dessa rotação, saindo um pouquinho de commodities, indo aqui mais para os cíclicos domésticos ao longo do mês de julho. Eu vou dividir com os senhores uma apresentação para a gente passar com mais detalhes em cima de cada um dos fundos. Maravilha. Vamos começar então com Claritas Long and Short. O fundo apresentou uma performance aqui de 1,17% no mês de julho, 113% do CDI no mês, tá? No ano, uma performance de 5,34% com 82% do CDI. Olhando aqui um pouco para a exposição bruta líquida, depois daquele mês de junho, onde o mercado teve uma queda muito acentuada, a gente teve alguns stops no fundo, eu precisei reduzir aqui um pouco o espaço de risco do fundo, mas naquele momento e ao longo desse mês a gente tomou a decisão de reduzir um pouco o gross exposure, mas sem reduzir demais o net exposure pelo patamar que a gente entendia que estava a bolsa naquele momento. Não era muito adequado reduzir muito o net exposure, tá? E a gente fez também no mês passado, e entrando aqui um pouco nesse mês, uma redução de muitas das posições vendidas que a gente tinha no fundo, principalmente aquela tese das empresas de múltiplos muito altos, que no final das contas tinham performado muito mal. Então a gente achou que estava na hora de zerar esse short, o que no final das contas funcionou muito bem, porque exatamente esses papéis tiveram performance muito forte aí no mês de julho, tá? Então a gente ficou com a carteira um pouco menos de gross, reduzimos um pouco o short, que no final das contas te deu uma exposição líquida aqui mais próxima do normal, tá? Olhando aqui para o P&L, alguns destaques positivos: Gerdau contra Usiminas, Minerva contra a JBS. Esse PAI, inclusive, a gente zerou a Minerva contra a JBS e passou até a ter uma exposição residual comprada em JBS, tá? Por entender que a deterioração que a gente estava vendo ali do ciclo do gado nos Estados Unidos aconteceu em grande parte, está acontecendo, mas o ciclo do frango está tendo uma dinâmica muito interessante. E hoje, como a JBS é muito diversificada geograficamente e em proteína, no final das contas, o cenário que a gente estava vendo negativo não será o que a gente tinha imaginado, tá? Aí, como destaque negativo aqui em pares, foi o par Movida contra a Localiza. A gente foi estopado aqui ao longo do mês, zeramos a posição. Na posição direcional, vale aqui mencionar a Cury, tá? Aqui já é um belo exemplo dessa temática dos cíclicos domésticos ganhando tração aí ao longo desse mês. Acho que a Cury exemplifica bem isso, tá? A CPFL Short em IRB também contribuiu, e a Vamos, que infelizmente a gente foi estopada aqui no comecinho do mês, e ela, no final das contas, ao longo do mês, ela recuperou em grande parte sua performance, tá? A ação long contra o índice, destaque aqui para Petrobras, para Simpar, Redditor, tá? Destaque negativo na Vale, que também fomos estopados ao longo do mês. A ação short contra o índice, nenhum destaque que vale a pena mencionar. Quando a gente olha aqui o Claritas Valor, a gente apresentou uma performance de 5,26 contra uma performance de 4,40 do IBX no ano. O fundo apresentou uma performance de 5,05% contra 1,57% do IBX, tá? Como os destaques positivos, vale mencionar aqui Petrobras, 1,73% aqui destaque positivo,
procure, apesar de ser uma posição pequena no valor, uma performance muito forte, uma boa contribuição, que teve uma performance fraca no começo do mês, a gente terminou sendo estopado no long e short, mas no valor a gente conseguiu capturar esse retorno, Gerdau, Loja Gênesis, Simpar. O único destaque negativo aqui, de fato, foi a Vale nesse mês, tá? No ano, vale mencionar aqui destaques positivos em petróleo e gás, elétrica, discos integrados, que aqui é basicamente CPFL, alimentos, real estate, e destaque negativo aqui em siderurgia e metalurgia, tá? Seguindo aqui para o Claritas Long Bias, uma performance de 5,03 contra 0,68 aqui do IPCA mais juros da IMAB, conseguindo aqui capturar, gente, que a ideia desse fundo, conseguindo capturar grande parte da alta e se defendendo um pouco das quedas, tá? Na atribuição de resultado, um destaque negativo esse mês foi aqui as opções, tá? Com a melhoria do mercado. No final das contas, em particular da Petro, a gente tinha algumas puts comprados em Petro e algumas calls vendidas, e você terminou custando aqui um pouco a performance nas opções, tá? Em termos de atualização de casos, gente, acho que o grande destaque no mês foi a Petrobras, performance muito forte e muito calcada num dividendo de 88 bilhões de reais para o segundo trimestre. Então, estamos falando aqui de um dividend yield de 20% no segundo trimestre apenas, depois de um dividend yield também muito forte no primeiro trimestre. E o que é interessante? Isso era algo que a gente gostaria de esclarecer quando do resultado, e ficou muito claro. Parte desse dividendo foi, de fato, extraordinário. Tá? Então, dos R$ 6,73, alguma coisa como R$ 3,00 é o recorrente, R$ 3,73 o extraordinário. Agora, a empresa foi muito vocal que quando eles decidiram fazer esse extraordinário, eles levaram em consideração o dividendo recorrente para a política de dividendo da empresa para os próximos trimestres. Não foi uma antecipação da política de dividendo dos próximos trimestres, o que nos diz que a gente poderia ter ceteris paribus, mantido as atuais condições de rentabilidade, a gente poderia ter algo como na casa de R$ 3,00 de dividendo aí nos próximos trimestres, tá? O que é muito forte. A Vale apresentou aqui um resultado um pouco abaixo do esperado, tá? Mas também anunciou aqui 16% de dividendos para o trimestre, que dá um yield aqui de 5% no semestre, tá? Que dá um yield aqui de 5%. Em termos do preço das commodities, a Vale gosta de citar aqui bastante, gente, a dinâmica no preço do diesel. O primeiro trimestre foi 3,79, 4,84 na média do segundo trimestre, para terminar na ponta 5,60. Agora no comecinho de agosto caiu um pouco. A própria gasolina também com uma dinâmica muito forte aqui de precificação, tá? Apesar da gente já perceber nos Estados Unidos, no mercado internacional, fraquejar aqui um pouco o preço do diesel e da gasolina, tá? Fechando aqui um pouco o crack spread, que é a margem da gasolina e do diesel em relação ao petróleo, tá? Mas ainda em patamares extremamente satisfatórios. O minério cai aqui um pouco no trimestre, 139 para 116. O alumínio também foi um destaque negativo. Tá? Cobre, de uma maneira geral, gente, as commodities metálicas elas tiveram um recuo um pouco mais acentuado aí nesse último mês, e concatenando aqui com o que eu mencionei da performance fraca da Vale. Tá? Eu acho que vale aqui também dar uma paradinha para a gente comentar um pouco sobre esse rotation de commodities para cíclico doméstico que a gente observou um pouco nesse mês. De certa forma, me pareceu um pouco exagerado, que a gente está olhando todos os estoques das commodities, são estoques que estão ainda em patamares muito baixos, em muitos dos casos até caindo,
tá? Mas a gente quis fazer um pouco, mais uma etapa desse rotation que a gente vem falando, que a gente vai fazer ao longo do ano. Então a gente começou o ano aqui com alguma coisa como 42, 43% em commodities. Mês passado, se não me engano, a gente estava em torno de 34, esse mês a gente fecha com 31 e 30. Tá, que a gente vendeu um pouco mais de commodities, vendeu um pouquinho de Petro, vendeu um pouquinho de Vale, vendeu um pouquinho de Gerdau, para abrir espaço de colocar empresas mais ligadas aqui ao setor doméstico, empresas que a gente entende que estão entregando, tá? Então, aumentamos aqui a Lojas Renner, voltamos a comprar Multiplan, voltamos a comprar Arezzo. Na verdade, a Arezzo a gente não tinha no portfólio, a gente não tivemos no portfólio esse ano, colocamos Arezzo, aumentamos um pouquinho aqui a Apvida, então uma série de novas empresas aqui no setor doméstico, empresas que são líderes dos seus segmentos, que são empresas de muita qualidade, que estão entregando. Você pega uma Renner, você pega uma Arezzo, você pega uma Multiplan, todos os KPIs estão performando super bem. E é uma oportunidade de comprar essas empresas num patamar de valuation muito interessante. A gente tá falando aqui de uma Renner, de uma Arezzo na casa de 15 vezes lucro, tá? Que entendemos nesse momento extremamente adequado para essas empresas. Então a gente já faz um pouco essa migração, em parte vindo de commodities, tá? Em parte vindo do próprio caixa. Então a gente estava ali com um pouco mais de caixa no fundo, e a gente gasta um pouco desse caixa para aumentar a exposição aos cíclicos domésticos, tá? Só colocando aqui, acho que aqui não está com gross exposure, mas a gente nesse momento está em torno de 95, 96% de exposição. Seguindo aqui nos demais temas, cases seculares de crescimento, vale uma menção honrosa que a Vamos apresentou mais um forte resultado no trimestre, crescimento de EBITDA de 78% no ano, tá? Crescimento muito forte, lucro líquido crescendo 42%, aqui o gap do crescimento do EBITDA para o crescimento do lucro líquido basicamente é a intensidade de capital e o custo dos juros, tá? Um capex contratado aqui de 1,5 bilhão, tá? Muito forte, com mais rentabilidade, conseguindo melhorar o yield. Então, sequencialmente, o ROIC da empresa, mais um trimestre, ele melhorou, tá? E com uma grande previsibilidade. Estamos falando aqui de um crescimento da receita futura, o backlog de contratos dele, para 10,8 bilhões de reais, crescendo 22% no trimestre, tá? Açaí, também um bom resultado, crescimento de 14,7% same-store sales, tá? Isso fez com que a gente tinha no começo do ano a expectativa que a margem EBITDA do Açaí fosse um pouco mais pressionada esse ano, por conta de todas as despesas de abertura de novas lojas. Com esse forte crescimento das vendas, essa margem está vindo até melhor do que a gente tinha imaginado, tá? E a gente vai entrar agora no ciclo de abertura de lojas a partir de... Você já teve aberturas agora em julho, e daqui para o final do ano você vai ter o ciclo de abertura de lojas, das conversões dos antigos extras no novo formato. Eu acho que esse segundo semestre nos reserva boas notícias aí em relação a essa dinâmica de conversões. Olhando aqui para empresas de valor, acho que o comentário que mais relevante aqui é a Cury, tá? Também recorde de vendas e lançamentos no trimestre. Essa é aquela empresa que eu brinco, é a antifrágil do portfólio, tá? É a que se fortalece aqui na diversidade, conseguiu lançar 7 empreendimentos no trimestre, 1,1 bi de VGV, vendendo 900 milhões de reais, velocidade de vendas estratosférica, 42%, tá? E aqui ela começa
a performar melhor. A gente já está chegando, acho que o mercado já se convenceu que a gente está chegando aqui no fim do ciclo de aperto monetário no Brasil. Estamos discutindo aqui mais um ajustezinho ou não residual. E aí acho que o macro começa olhando para frente, o macro começa a encaixar com essa história micro, o papel começa a performar, tá? Os cíclicos domésticos começam a performar. Aqui em cíclicos domésticos, vale mencionar, colocamos Arezzo, voltamos a investir aqui em Multiplan, aumentamos a exposição em Renner, tá? E temos também JHSF, que também tá com a dinâmica operacional muito forte. Em relação a Multiplan, vale mencionar aqui um crescimento de aluguel nas mesmas lojas de 60% contra o segundo TRI de 2019, tá? Um ganho além da inflação aqui de 2,5%. E a empresa fez um excelente negócio comprando ali os 49,9% do Diamond Mall do Clube Atlético Mineiro, tá? Passando a ter 100% de participação nesse shopping, tá? Num valor que a gente entendeu bastante atrativo. Gente, é isso que eu teria para comentar em relação ao mês de julho, e fico aí à disposição qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. Muito obrigado.